Pessoal, essa técnica ela é mais rápida por ser feita com instrumentos, né? Às vezes a gente acha que um desenho feito à mão livre, né? Ele é mais rápido do que um desenho feito à régua, e não é. O desenho à mão livre tem uma velocidade menor, que é a velocidade do nosso traço, né? Quando nós usamos um esquadro, esse traço é feito com muita rapidez e precisão. Então, além disso, o desenho à mão livre, ele precisa de um esboço bem levezinho, né? Lá no papel, para a gente saber o que vai desenhar, né? Não é um desenho intuitivo, né? É um desenho que precisa da técnica também, para a gente manter as linhas paralelas, as linhas perpendiculares, né? Então, quando nós usamos o lápis de cor, é importante a gente eleger o papel que vamos utilizar, porque o resultado da cor, do lápis de cor no papel, tem a ver com a textura do papel, né? A gramatura do papel. Nesse caso daí foi usado um papel canson. Se eu usar uma folha mais lisa, como um papel ofício, né? Ele vai ter menos atrito e o desenho fica com menos textura, né? Para alguns desenhos isso pode ser bom, para outros desenhos a gente colocar textura, ele vai perdendo um pouquinho aquele grau de fotografia que ele pode ter, né? Mas ele fica mais artístico também, né? É importante também que a gente entenda que a gente precisa fazer um desenho para apresentar para o nosso cliente. Esse é um desenho objetivo, ou para apresentar para nós mesmos, né? Para a gente construir uma ideia com cor, né? Então a desenvoltura no lápis, no uso do lápis de cor, ela vai sendo conquistada e a gente vai perceber que o resultado do atrito do lápis com o papel, ele precisa de alguns cuidados nossos, porque nós não vamos pintar o que desejamos apenas com um lápis. Se você quer uma cor, a cor do lápis pode te agradar, mas quando o olho humano enxerga aquilo, ele vai enxergar sombras, vai enxergar interferência de luz. Então uma parede branca, ela jamais vai ser pintada com um lápis branco, porque se o sol for o sol da tarde, ela vai ficar amarelada, né? Se a parede branca tiver com pouca luz, ela vai ficar cinzentada. Se não tiver luz nenhuma, ela vai ficar preta. Então não é a cor, né, daquilo que a gente está vendo, a cor raiz, né, a cor pigmento, que a gente vai usar para pintar. Então um cubo vermelho, ele tem as três faces que nós estamos vendo, que nós podemos ver ao mesmo tempo, né? Cada uma recebe uma luz diferente e cada um responde a essa luz diferente com as suas sombras ou com seus excessos, né? Quando a luz é muito intensa, você perde até aquela cor e começa a ter um flash ali, um branco, né? Então a cor vai descascando, a luz vai descascando a cor, né? Então um vermelho submetido a uma cor intensa, ele vai gerar um pouquinho de laranja, em alguns momentos vai gerar um pouquinho de amarelo, em alguns momentos ele vai gerar um pouquinho de branco, né? Então a gente deve sempre usar um traço, uma forma de aplicar o lápis no papel bastante leve, porque se você encharca o papel com a primeira cor, você não tem mais papel branco para que as outras cores aconteçam. Então o papel nas primeiras cores, ele deve deixar ainda algumas superfícies brancas, claras, justamente para que outra cor possa se desenvolver e se misturar ali, né? E o traço que você vai dar nesse papel é um traço seu. Você pode dar um traço todo numa direção, o desenho fica mais artístico. Você pode intercalar traços, cruzar traços. É uma questão mesmo de decisão de quem está fazendo. Uma outra coisa a ser dita é que o desenho precisa ter certa rapidez, porque nós não estamos vendendo um produto artístico.
o nosso produto, ele não é o artesanato do desenho. O artesanato do desenho é algo particular para nós. Então a gente não pode perder muito tempo nesse desenho, uma vez que é um desenho, um croquis, etc. A gente precisa ter os escritórios, né? Um projeto de arquitetura, ele demanda de você certa rapidez para que você consiga desenvolver as coisas num tempo hábil, num tempo razoável, para você fazer tudo o que precisa. Senão você vai ficar um dia inteiro. Um desenho como esse pode consumir um dia inteiro se o objetivo desse desenho for o artesanato dele, for botar num quadro. Então, um desenho para ser desenvolvido em 15 minutos, ele precisa ter certa rapidez. E a gente vai entender que não vamos querer tirar desse desenho um aspecto fotográfico, né? Então, a outra coisa importante é você eleger um bom lápis de cor, né? Os lápis de cor, né, têm preços acessíveis. Os lápis da Faber-Castell são lápis bons, aquareláveis, né? Eu uso o aquarelável, mas eu não uso a técnica da aquarela. Eu não coloco pincel para tirar a cor dele, porque eu não gosto muito, não tenho muita desenvoltura nisso. Mas o lápis aquarelável, ele para mim é confortável de usar, porque ele é bastante macio. Então é importante você ter alguns recursos de lápis de cor, né? Você compra uma boa caixa de lápis de cor e depois vai comprando aqueles que vão faltando, né? Aquelas cores, sobretudo aqueles beges, aqueles cinzas, né? Quanto mais cinza e mais bege você tiver, mais recursos você vai ter para fazer um bom desenho, né? Então, a gente deve ter sempre na cabeça que esse desenho precisa ter certa rapidez e a gente pode, através de recursos simples, como o uso da borracha, a gente conseguir algum resultado também. Quer dizer, o que a borracha faz com o desenho? Se você está desenhando a lápis de cor, você não usa borracha plástica, você usa aquela borracha de criança, aquela que fica bastante, parece uma farofa quando você passa ela no papel, né? Essa borracha, ela vai tirar a tinta do papel, então ela vai deixar os brancos acontecerem. Então é muito mais fácil você tirar esse excesso de tinta, de cor com a borracha, do que você não pintar naquela área. Então, e através de um recurso como a máscara, né, você faz um recortezinho num papel, você tem uma forma, você passa a tua borracha dentro dessa máscara, como eu vou fazer aí, você tem o desenho de um reflexo de luz, tem o desenho de um reflexo de uma lâmpada, né? Isso pode ser sofisticado para o desenho. E aí depois, quando você tem esse reflexo, né? Aí você pode pegar um lápis branco e aí forçar um pouquinho ainda mais esse reflexo, aí colocar um pouquinho de uma gota d'água ali na ponta do lápis e ter um aspecto mais aquarelável, né? E é importante também que nós olhamos o desenho de uma forma global. Então, eu estou pintando aí um ladrilho hidráulico. Se você olhar um ladrilho hidráulico, você vai ver que ele não está perfeito, porque não é o objetivo desse desenho desenhar ladrilho por ladrilho perfeito. Senão eu usava uma técnica de desenho assistido aí pelo computador e isso ia ser muito mais prático, né? Mas o interessante é dar para o desenho, quando a pessoa olha de uma forma global, entender que aquilo é um ladrilho hidráulico. Então, ela vai olhar o conjunto e aquilo dali vai se comunicar com ela, ok? Então, a gente não deve perder muito tempo com o pequeno trechinho do desenho. Volto a dizer, um desenho para ser apresentado para um cliente, um croquis, para você arquivar e etc. Então, esse desenho precisa ter essa rapidez, ok? Uma outra coisa interessante no desenho feito à mão, feito com lápis de cor ou com caneta hidrocor, é que nós, quando vamos preparar o desenho, a gente também vai tomando decisões. Muitas vezes o projeto é feito ali, você faz um pequeno croquis e o projeto propriamente dito, ele é feito quando você está desenvolvendo o desenho para apresentar. Você toma algumas decisões ali no desenho, decisões de projeto, por isso que é interessante o envolvimento
do profissional do projeto com o próprio desenho. E não você simplesmente fazer um pequeno croquis e passar para uma pessoa que vai desenvolver um SketchUp ou uma maquete eletrônica os materiais que você quer. Você então diz quais são os materiais, mas se você não desenvolveu isso graficamente, você pode acertar fazendo isso, mas é muito mais intuitivo e assertivo você desenvolver a ideia do projeto a partir da velocidade do traço, porque o nosso cérebro ele vai funcionar muito bem na velocidade da nossa coordenação motora, da forma como a gente risca, da forma como a gente faz o traço. O nosso cérebro vai absorvendo essa velocidade com muito conforto, diferente de você tomar decisões que já englobam o projeto inteiro através da escolha de materiais. Você diz, coloca mármore aqui, coloca madeira clara aqui, coloca aço aqui, coloca essa bancada, você vem, faz uma curva aqui e tal. Então, são decisões muito rápidas que o nosso cérebro não consegue processar da melhor forma. Então, o nosso envolvimento com o desenho, ele é determinante, porque vai melhorar a qualidade do nosso projeto, né? Então, escolham a base que vocês vão trabalhar, um papel canson, um papel que tenha alguma textura. Tenham uma boa caixa de lápis de cor, né? As caixas de lápis de cor fantásticas custam uma fortuna, mas você não precisa ir para essas, né? Mas tenha uma boa caixa de lápis de cor e elejam corretamente aí a forma como vocês querem apresentar o projeto para o cliente de vocês, né? Entendam que é uma apresentação artesanal e o cliente vai dar muito valor à forma de desenho que vocês propuserem, porque ele está entendendo que houve ali um trabalho artesanal. E o trabalho artesanal hoje é cada vez mais bem aceito, né, e procurado pelas pessoas, né? As pessoas se sentem bem quando saem daquela automação, né, daquele desenho feito com tanta perfeição e rapidez que é o desenho do computador, ok? Então, espero que vocês tenham dado dicas para vocês que sejam importantes na construção dessa linguagem que a gente pode e deve desenvolver, ok? É isso aí, pessoal.